Você já se perguntou o que é preciso para atingir 2000 de rate no xadrez? Se você está estagnado aí, preso na faixa dos 1000 de rate, 1600, 1800, não importa, está se sentindo estagnado, esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje a gente vai explorar aí várias estratégias importantíssimas como tática, estratégia, estrutura de peões, domínio do centro, desenvolvimento, rock e muito mais coisas aí com um passo a passo bem tranquilo aí para você aprender e já começar a praticar aí no seu jogo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Cheque mestres do meu coração. Essa aula aqui vai ser top, hein? Vai ser para jogadores que são iniciantes e jogadores aí que estão no nível básico. Então, fica até o final desse vídeo, mesmo se você for iniciante, porque você já pode pegar as dicas aí dos jogadores que são mais básicos ou até mesmo intermediário. Então, como está no título aí para vocês, né? Como estudar xadrez da maneira correta e como chegar do 0 aos 2000 de rate ou até mais, tá? Com as dicas que eu vou dar para vocês aqui nesse vídeo, você vai poder chegar até mais, tá? Considero aí até 2200, é que eu coloquei até 2000, que é a maioria dos jogadores, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar do zero aqui, bem do zero, né? Quando você já começou aí a mexer as peças, já sabe mexer as peças, sabe o valor das peças. E agora, o que eu faço, né? Primeira coisa, existe 3 coisas aí que a gente deve seguir, tá? Então, essa regra aí, a gente tem que seguir à risca. São 3 passos aí bem simples. O primeiro, desenvolver as nossas peças. Esse é o primeiro passo aí para a gente seguir à risca. Sempre mexendo uma peça por vez, aí mais de uma peça por vez, para a gente ir ganhando território. Só que eu não posso só mexer peças aleatórias, né? Eu tenho que sempre olhar o centro do tabuleiro, que são essas 4 casas aí centrais. Deixa eu deixar até de azulzinho aqui, ó, fica até mais bonito. Então, além de desenvolver as peças, eu tenho que deixar o olhar das minhas peças, o raio de ação das minhas peças, voltadas aí para o centro do tabuleiro. Então, esse seria o passo número 2, tá? Então, o primeiro, ó, desenvolver uma peça, tá ótimo, e essa peça passa aí por 2 casas do centro. Então, eu estou dominando o centro. Desenvolvi uma peça e, ao mesmo tempo, estou dominando o centro. Meu adversário jogou, vamos supor que ele jogou qualquer lance lá. Eu tenho que jogar outros lances visando o domínio do centro. Então, vou lá e ponho o peão dama lá, ó. Estou pisando numa casa do centro e, ao mesmo tempo, estou olhando aqui outra casa do centro. Ou seja, eu não deixo ele explorar essa casa, ó, porque eu já tenho 2 peças olhando aqui. Ou seja, essa casa aqui já é minha, né? Por enquanto ela é minha. Então eu tenho um pouco mais de domínio do que ele do centro. Vamos supor que ele siga e eu vou seguindo dominando o centro, ó. Apesar do peão não estar no centro, que essas 4 casas aqui, ó, mesmo assim essa peça aqui, ela passa por uma casa das 4 lá do centro. Então eu estou dominando o centro sim. O bispo, ó, do meu adversário também, apesar dele não estar pisando em nenhuma dessas 4 casas aqui do centro, ele também passa por essas casas do centro, beleza? Então, esses são os 2 primeiros passos aí que a gente deve fazer, tá? Vou jogar lances aleatórios aqui. E o terceiro passo é sempre que eu precisar fazer o rock. Como as coisas estão acontecendo rapidamente aqui no centro, né? A gente tem 2 centros aqui, né? O pequeno centro, que é essas 4 casinhas aqui centrais, e o grande centro, que são essas 8 casas centrais. Então, é sempre importante aí a gente explorar todas essas casas centrais, tá bom? Então, de primeira aí, desenvolver peça, dominar o centro e fazer o rock, tá? Fora isso, ó, eu tenho que desenvolver as minhas peças menores, que são os cavalos e bispos. Depois que eu desenvolver tudo isso daqui, ó, só jogar aleatório para vocês verem, ó. Jogar coisas aleatórias, ó. Olha o que aconteceu, ó. Já fiz a conexão da torre. Tá vendo que eu coloco todas as minhas peças em jogo rapidamente, ó? Esse é o objetivo aí para quem tá iniciando no xadrez depois de ter aprendido a mexer as peças, tá? Então, se você é iniciante, guarda muito bem aí esses 3 passos, tá? Desenvolver as peças todas e tentar dominar o centro sempre que possível, tá? E, por fim aí, fazer o rock. Então, fechou aí essa dica.
Acho que vocês entenderam. Já começa a praticar quem é iniciante. Agora a gente vai para a segunda dica, que é depois que a gente desenvolveu as peças, né? Então, quando você estiver praticando, automaticamente aí você já vai estar aprendendo aí, já mexer as peças, dominar o centro, já vai estar perfeito com isso. Aí você vai perguntar, né? E agora? O que eu faço a partir daqui? Minhas peças estão em jogo, tô dominando o centro e tô com o meu rock feito. O que eu faço a partir daqui? E agora que você vai saber aí na dica de número 2, né? A gente tá lá desenvolvendo as peças, tal, tudo bonitinho, beleza, jogou lá, e aí atacamos um peão do nosso adversário, ele tem que defender, né? Aqui, para quem ainda tá iniciando, é muito importante a gente conhecer aí o ataque e a defesa. A gente já conhece aí o valor das peças, né? A gente aprende aí antes mesmo de iniciar as peças, aí aprender o movimento das peças, né? Agora a gente tem que aprender aí o ataque e a defesa. Muitos inscritos aqui do canal comentaram, né? Pô, minhas partidas aí eu entrego peça do nada, né? Tem como fazer um vídeo aí para mostrar pra gente como evitar de dar peça? Claro, então esse vídeo aí vai servir para você também, né? A ideia aqui, ó, é sempre a gente olhar o raio de ação do adversário, ó. Quando eu joguei o meu cavalo aqui, o que eu fiz, ó? Eu desenvolvi uma peça, que é aquela coisa lá do iniciante, dominei o centro, certo? Só que além disso, ó, eu tô ameaçando uma peça do meu adversário. Então ele precisa defender. E claro, né? Defender tentando dominar o centro. Então, defendeu lá, ó, beleza. Vamos imaginar que tivesse um truquinho aqui antes, que aí é os truques de tática que a gente vai aprender, tá? Ó, vamos voltar aqui, vamos imaginar que eu joguei esse, ele jogou lá e eu ameacei. Outra coisa, ó, por exemplo, jogou o cavalo lá. Tá de graça o peão aqui, parece, né? Só que eu não posso tomar. Então, além de eu ver o ataque e a defesa, se tem defesa, toda vez que o meu adversário estiver ameaçando capturar, ou eu capturar uma peça do adversário, eu tenho que ver primeiramente se ele tem algum cheque na posição. No caso, tem 2, ó. Bispo B4, que não faz nada, porque eu defendo tranquilo. E tem dama A5, ó. Ó, o que acontece quando eu tomo aqui de graça, ó. Dama A5, cheque. E perdi lá o meu cavalo em E5. Caí num truque aí, numa armadilha, que é como a gente chama aí no xadrez, né? Armadilha. E essa armadilha aí é o famoso ataque duplo, que é coisa de tática que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos ver o ataque e defesa. Vamos supor que a gente começou, eu comecei aqui, ataquei lá o peão, ele tem que defender, defendeu. Vamos colocar o bispo, desenvolveu, ó, atacou o nosso peão. Eu tenho que tentar desenvolver peça e dominar o centro e defender o meu peão. Então, vamos lá, ó, certinho, ó. Desenvolvi peça, dominei o centro e defendi o meu peão. Aí, bispo E7, roque, eu coloquei meu rei em segurança, ele também, ó. Fizemos 3 passos, certo? Agora é a importância aí da gente conhecer o ataque e defesa, número de ataque e número de defesa. Por exemplo, vou colocar o meu peão aqui em D4. Quantas peças do meu adversário está atacando em D4 aqui, ó? 2. Cavalo e bispo. Quanto está defendendo? 2 também, cavalo e dama. Ou seja, o ataque ele está igual à defesa. Quando isso acontecer, a defesa sempre ganha, ó. Um ataque, uma defesa. Um ataque, uma defesa. Só trocou peça, ninguém ganhou nada, certo? Então igualou. O ataque só vai ganhar quando ele for maior. Vamos imaginar que o bispo estivesse aqui, ó, e eu jogasse o peão em D4 agora nesse momento. Agora eu perco um peão, porque ó, ele tem 1, 2, 3 peças atacando o meu peão. E eu tenho apenas 2 peças defensoras. Então, não adianta eu tentar capturar aqui, porque eu vou perder material. Perdi a dama e perdi uma peça, né? Então, essas são as dicas aí mais básicas para quem está iniciando. Desenvolvimento de peça, domínio do centro, o roque e ataque e defesa. Agora, a gente vai um pouquinho mais para quem é no nível básico e intermediário. A gente já aprendeu todas essas coisas de ataque e defesa, né? A gente nunca fica contando assim, tá? Ó, eu capturo, ele captura, eu capturo, ele captura e vira uma zona, né? A gente só conta uma peça, 2, 3 atacando e 1, 2 defendendo. Sempre da menor para maior, porque imagina que nessa situação, ó, vamos imaginar aqui que eu joguei lá, vamos só dar um exemplo, tá? Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Eu tô jogando peça aleatória aqui.
Só para dar um exemplo para vocês, tá? Lógico que ninguém vai fazer isso que tá dando a peça, né? Ó, aqui eu tenho 3 peças atacando de novo, ó, e eu só tenho 2 defendendo de novo. Só que eu tenho que ir com a menor para maior, porque se eu for com a maior, ó, mesmo que eu tenha um número maior de peças, aqui não pode jogar, ó, mesmo que eu tenha um número maior de peças, eu vou perder uma peça de maior valor. A dama vale 9 pontos, né, ó. Ganhei 9 e só dei 3. Mesmo que ele tenha mais vantagem, vai ficar com uma peça a mais, porém não é o suficiente por conta do valor da peça. Então, quando a gente for capturar, sempre da menor para maior, que aí vai dar tudo certo, beleza? Agora a gente vai para a dica de número 3 aí, para quem está mais avançado e quem está no nível aí um pouco mais intermediário, básico e intermediário, né? Mais avançado aí em relação ao nível iniciante. Então vamos lá. Agora que a gente aprendeu aí como funciona a parte do começo do jogo, a iniciação, tal, já entendeu ali ataque e defesa, valor das peças, domínio do centro, tudo aquilo lá que eu mostrei para vocês. Agora é a hora da gente aprender as táticas, né? Os temas táticos aí que tem de monte, né? Como que a gente pensa em tática? Então, a gente tem que pensar em lance com cheque, sacrifício, lance forçado e posição ideal. Sempre assim, tá? As posições táticas, elas são posições extremamente dinâmicas, ou seja, ou eu tô ganhando material ou eu tô perdendo material. E claro, né, essa parte aqui é a parte que o pessoal mais gosta de estudar, né? Porque tem a parte do sacrifício, aquelas partidas bem bonitas aí que às vezes a gente dá dama para ganhar o jogo, tem toda aquela bagunça que a gente gosta aí no xadrez, né? Então, sempre tem que ter tática aí. Tática, 70% do nosso estudo tem que ser direcionado à tática, tá? A tática nesse nível aí do 0 a 2000 é a coisa mais importante que existe. Por isso que a gente se dedica aí quase integralmente aí no estudo da tática, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui no caso, é o teminha de eliminação da defesa. Eu quero entrar aqui, ó. Só que o cavalo está defendendo, né? Então, lance com cheque seria a dama, só que não existe. Então, eu vou pensar em sacrifício, ó. Vou resolvendo aqui para vocês, ó. Pode ver que vai automático, ó. Aqui ataquei a dama e ameacei mate lá em G7. Vamos para o próximo exercício. Aqui mesmo esquema, ó. Tô em cheque, né? Como eu falei, são posições dinâmicas, não permite eu perder tempo, porque ou eu tô dando checkmate no meu adversário, ou eu tô levando checkmate, ou eu tô ganhando peça ou perdendo peça. Então, quanto menos tempo eu perder, melhor, né? Então, vamos pro sacrifício. Ó. Quero chegar lá em H8, porém eu tenho um peão e o cavalo olhando. Claro que nesse vídeo aqui, galera, eu tô tentando resumir o máximo possível para não ficar muito longo, porque é muita dica aqui bacana aí para vocês, mas já vai começar a dar uma explanada boa na ideia de vocês aí, tá bom? Na cabeça de vocês. Lembrando que se vocês quiserem aí aulas mais personalizadas, eu vou deixar o link aqui na descrição da área de membros aqui do canal, tá? Por apenas R$19,99 vocês conseguem aula aí muito mais aprofundada, com maior duração do que aqui no canal normal e também mais personalizada, né? Além disso, vocês têm acesso à live aí específica para vocês, né? Fechada, e também um estudo personalizado aí de acordo com o perfil de cada membro aí do canal, beleza? Vale a pena conferir. Eu analiso a partida de vocês também, que é membro. Só virar membro aí, já tem 2 membros, agradeço aí de coração. E quem quiser virar membro aí, tá baratinho, link aqui na descrição, tá? Não sou muito de ficar fazendo muita propaganda, que eu acho isso chato, mas eu preciso fazer porque é o meu ganha-pão aqui e é o que sustenta aí o canal, beleza? Então, depois de torre H5 aqui, já não tem mais salvação, né? Ó, mesmo que o preto entregue a dama aqui pra mim, não adianta, eu vou lá, torre H8, checkmate. Próximo exercício, ainda assim, eliminação da defesa, né? Ó. Vou trocar lá em D7 para ter o acesso aí à casa F6, né? O rei não pode vir para cá, porque vai levar o cheque descoberto perdendo a dama. Se rei F8 único lance, eu imagino aqui a posição ideal, como se meu cavalo não existisse, porque eu daria checkmate lá na casa H8. Então eu tenho que tirar o cavalo sempre com ganho de tempo, né? Eu tenho vários lugares, porém onde eu crio a ameaça é cavalo D5, ó. Ameacei a dama e o checkmate lá, né? Tem que dar a dama, no caso aqui. Sei lá, tem que sair o rei, aí cheque, captura a dama e tô ganho, né? Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é só um tema, tá?
A tática tem vários temas. Aqui no caso foi a eliminação da defesa, né? Tem vários e vários outros temas. Por exemplo, esse aqui é o desvio, né? Eu tenho algumas peças atacando um ponto e tem algumas peças defendendo. Então eu vou fazer o desvio, ó. Dando garfo, obrigou a trocar, torre por, dama por, cheque duplo lá e ganha a dama aí e tá ganho, né? Vamos pro próximo, bem simples aqui também. Cavalo E7, cheque. Se eu tomar com essa torre, eu sacrifico a dama. Se tomar, cheque mate lá em cima, né? Ó, ganhando aí o jogo. E se caso ele tomar com a torre aqui de baixo, tem torre D8, cheque. Torre 8, dama F8. Cheque lá, torre toma. E aí torre toma, cheque mate. Eu tô fazendo bem rápido aqui, porque a intenção não é ficar preso só num exercício, só aprofundando. É só para explicar que vocês precisam dominar isso aqui com maestria, tá? Então, pensem aí muito bem, tá? Se dediquem ao máximo em como estudar a tática, como saber os elementos da tática aí, né? Os temas e como pensar em tática, como eu já falei. Lances com cheque e sacrifício. Esses dois é o que a gente mais usa aí no começo. Depois tem a posição ideal e lances forçados. Só que esses são para mais exercícios aí mais complicados, né? Um pouco mais avançados. Beleza? Então, fechando aqui, domina a tática aí 100%, que vocês já vão ver uma significativa melhora aí no jogo de vocês. Então, vamos para a próxima dica. Bora então aí para mais essa dica. Nessa dica aqui agora é relacionado à estratégia. A tática, ela não existe sem a estratégia. E a estratégia também não existe sem a tática, tá? Então as duas, elas andam de mão dada aí. Claro que a estratégia, ela é um pouco mais difícil, porque é aquele tipo de vantagem que a gente constrói ali a longo prazo, né? A gente vai construir bem a longo prazo e são vantagens aí que a gente não captura nada, assim, né? Não ganha material do adversário. Vai só ganhando espaço, uma peça melhor colocada, uma estrutura de peões melhor, casas fracas, o meu rei tá mais bem posicionado. Tudo isso daí é relacionado àquelas vantagens que a gente não pode tocar, igual na tática, né? Que a gente entrega material e já ganha material, dá mate no cara lá, chuta o rabo dele e chama o árbitro e ganhamos ponto, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nada disso acontece na estratégia. São pequenos acúmulos aí de vantagens, tá? Então você precisa dominar o básico aqui da estratégia, né? Aqui a estratégia é sobre casas fracas e posicionamento de peças, né? Por exemplo, tá na vez das brancas, ó. As pretas estão ameaçando aqui capturar o bispo da branca. O branco tem diversos lances para fazer aqui, ó. Só que só um deles é bom, né? Ó, tem como defender o bispo de diversas maneiras. Imagina ter que pensar em tudo isso aí, né? Conforme a gente tem um padrão de pensamento, uma lógica ali para seguir, um horizonte para seguir, fica tudo mais claro, né? Então, na estratégia, o que a gente pensa primeiro? A gente pensa sobre a estrutura de peões, sempre olha a estrutura de peões nossa e principalmente do adversário. É a partir dela que a gente consegue identificar possíveis debilidades na posição. No caso aqui, já tem uma casa fraca, ó. O que é casa fraca? Casas que os peões não possam expulsar minhas peças, ó. Não tem peão para me tirar dali. Então, ali é uma casa fraca e está apoiada aí por duas peças, né? Então, passo número 1 aí, estrutura de peões. Passo número 2, casas fracas. Passo número 3, que é o que está acontecendo aqui, ó. A atividade das peças, né? Qual peça está melhor aqui? O cavalo ou o bispo? Devo deixar trocar esse cavalo por o bispo, voltar aqui em algum lugar, ou sair com o bispo daqui, né? Então você precisa avaliar isso. No caso aqui, eu tenho que sair o bispo, né? Só que um detalhe aqui na casa fraca, que é o elemento de número 2 aí na estratégia, eu preciso explorar as casas fracas com as peças menores, cavalos e bispos, né? E de preferência, eliminar aqui as peças defensoras da casa fraca. Então, partindo por esse princípio, além aqui do cavalo que ele está no canto do tabuleiro, vou jogar bispo E3. Ó. Você fala, pô, mas eu vou trocar, né? E tá dobrando o meu peão aqui. Beleza, só que na estratégia tem dois tipos aí de debilidades. As que podem ser exploradas, que é o que está acontecendo aqui já de imediato, e as que não podem ser exploradas, ó. O que não está acontecendo aí de imediato, né? Fora isso, ó, tô ameaçando ganhar peça aqui das pretas, né? As pretas teriam que jogar G6 para recuar o cavalo quando eu atacar lá, ó. E o que aconteceu quando jogou G6, ó? Mais uma casa fraca, ó. Entrei lá atacando, defendeu...
Olha minhas peças pulando lá todo instante nas casas fracas. Olha como o domínio das brancas é muito grande, né? Eu podia até jogar isso aqui também dobrando o peão e em seguida jogar o cavalo. Olha que interessante, ó. Domínio da coluna C. Olha como a posição das pretas acabou da noite pro dia, aí, de uma hora para outra, né? Por quê? Porque eu utilizei aí todos os recursos estratégicos, tá? Então, estratégia aí, principalmente aí sobre casas fracas, é muito importante. Sabe aquela hora que você chega no meio do jogo e fala, pô, não sei o que fazer, vou mexer peão aqui porque eu não sei o que fazer, vou passar lance. É aí que está o seu principal erro. Você não conhece estratégia, né? Então começa a pensar primeiramente no meio jogo, estrutura de peões, se a posição não tiver tática, claro. Estrutura de peões, casas fracas, atividade das peças. Você tem uma peça presa? Vê aonde que você poderia colocar ela, por onde ela vai passar para você poder ativar essa peça. E por fim, a posição dos reis aí, né? Se o rei está exposto, se não está, isso tudo é muito importante, principalmente nos finais aí, né? O rei passa a ser a peça aí mais importante no final, beleza? Então, essa foi a parte aí de estratégia. Então, espero que você tenha gostado aí dessa estratégia, dessa dica no caso, né? Estratégia também, claro, tá tudo junto e misturado. Agora a gente vai para as próximas dicas, e agora são muitas, hein? Finalmente aqui, as últimas dicas aqui, são 8, tá? 8 assim, tem muito mais, né? Mas as mais importantes aqui, tá? Então a gente já aprendeu aí a desenvolver as peças, dominar o centro, fazer o rock, tática, estratégia, e agora uma das coisas mais importantes aí, que é o que moldam todas as posições no xadrez. Isso a gente também tem que dominar com maestria, que é as estruturas de peões, né? Isso é muito importante. Por exemplo, você sabe que estrutura é essa aqui, ó? Peão dama isolado. Sabe como jogar com ela? Sabe jogar contra ela? Isso é muito importante. Peão isolado, evita a troca de peça, peças apontadas para o rock, passa lá, tenta dar o mate, ou tenta empurrar o peão. Tá jogando contra o peão isolado? Tenta trocar peça, peças bloqueando e depois pressiona aqui o peão isolado. É assim que se joga. Se você não conhecia, é por isso que você está estagnado aí em determinado rate aí do 0 a 2000, né? Então, pensa sempre nisso, tá? Não fica até o final desse vídeo que eu vou colocar o nome dos livros aqui que eu já estudei para vocês pesquisarem aí ou até comprarem aí nas lojas, beleza? Então, já não se esquece aí também que tem a área de membros, tá? Se você quiser virar membro do canal, também vou deixar o link aí na descrição. Beleza? Vamos continuar aqui então. Vamos para a segunda estrutura de peões. Ó, essa segunda estrutura, ó, é sobre peões semi-colgantes, né? Como que a gente joga com eles, que é ruim essa estrutura, e como que a gente joga contra, né? O peão semi-colgante é ruim porque tem um peão atrasado, né? Ó, a ideia das pretas aqui é controlar a casa à frente do peão atrasado. E de brancas eu quero tentar jogar o peão em C4 para me livrar aí do peão semi-colgante, tá? Então, tudo isso daqui está relacionado dentro da estratégia também, beleza? Então, essa foi a segunda estrutura de peões. Agora, a gente vai ver a terceira. A terceira são os peões colgantes, ó. Diferentemente do peão semi-colgante que estava isolado, agora eles estão juntos, né? E tem muita força aí quando as nossas peças estão apontadas para o rock, né? O ataque aí geralmente é mortal. Eu tenho que tentar avançar um dos dois peões de preferência, sempre do centro, que ele cria mais força aí, né? Ele dá mais trabalho. E as brancas aí tem que jogar os peões laterais para fazer quebrar essa estrutura. Então também, se você não sabia disso, é por isso aí que você está estagnado nesse nível aí. Tá vendo que o xadrez, ele é informação. Eu tô passando rápido aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, mas já tá muito longo. Mas é só para dar uma explanada aí na ideia de vocês, na cabeça de vocês, beleza? Vamos para a quarta estrutura de peões. Quarta estrutura, olha o peão atrasado aqui, ó. Então, eu preciso sempre manter pressão aí no peão atrasado. A ideia é focar lá na coluna A e trazer minhas peças para A6 aqui para ficar pressionando tanto esse como esse. Porque se cair esse, geralmente vai cair esse. Tá vendo que a maioria das posições eu não tô jogando para dar mate. Eu entendo primeiro a estrutura de peões e jogo baseado em cima dela aí, que é a debilidade que tá aparecendo aí para mim. Beleza? Agora a gente vai ver a estrutura de número 5.
Estrutura de número 5 são os famosos aí peões dobrados, né? Uma porcaria isso aqui. Eu acho que nenhum de vocês aí gosta de ficar com os peões dobrados. Porém, nesse nível de rate aí do 0 a 2000, eu vejo muitos jogadores negligenciando isso, né? O cara ameaça lá dobrar, você não liga, você deixa dobrar e depois não sabe porque perdeu a partida, né? Os peões dobrados são muito ruins, né? Impede aí das suas peças ter mais espaço. Às vezes o rei fica desprotegido, ó, o que tá acontecendo? Você não tem muita mobilidade com as peças. E fica sempre sendo alvo de ataque os peões dobrados, né? E sempre a casa à frente dos peões dobrados, ó, são casas aí alvos de ataque para ser explorada. Já entra lá naquela parte da estratégia sobre casas fracas, né? Isso é muito importante também, beleza? Agora a gente vai ver a estrutura de número 6. Estrutura de número 6 aqui, centro clássico, que é a formação desses dois peões aqui. Também tem como jogar com eles, que é bom, e tem como jogar com eles, contra eles, no caso, né, que é bom também. E aí tem toda uma técnica por trás. Centro clássico, eu tento avançar um dos dois peões, ataques ao roque de alguma maneira, ou tento avançar principalmente o peão de D para tentar criar aí um peão passado. E de pretas, eu tento simplificar a posição, trocando peça e ao mesmo tempo forçando aqui um possível avanço prematuro aí dos peões, ou até mesmo jogar meus peões laterais aí para quebrar essa estrutura central de peões aí das brancas, que é o famoso centro clássico, beleza? Então, estrutura de número 7 agora, cadeia de peões, muito importante, né? Cadeia, ó, é aquela fileira de peões, né? Então, a estratégia que a gente usa na cadeia é quebrar a base da cadeia, que é o nosso próximo peão que bate na base, né? Aonde que é a base? Geralmente vai ser aqui, ó, das brancas aqui e das pretas aqui, né, ó. Tá vendo que a cadeia das pretas está apontada para esse lado? O primeiro peão lá, que está mais apontado para o meu lado, está apontado para esse lado. E a minha cadeia está apontada para o outro lado. Então, eu vou atacar na ala da dama, tentando a ruptura para quebrar essa cadeia. E as pretas tentar essa ruptura aqui para quebrar essa cadeia também. Tá vendo como que qualquer posição no xadrez vai falar alguma coisa relacionada à estrutura de peões? Isso é muito, muito importante. E por fim aqui, para finalizar esse vídeo, estrutura de peões aí de número 8. Famosa aí ilhas de peões, né? O que é ilha? São pequenos blocos de peões aí. As brancas têm 3 e as pretas têm apenas 2, né? Então as pretas aqui, jogando meio jogo ou final, vai ficar melhor aí do mesmo jeito, né? De preferência, eu vou bater sempre no peão mais fraco lá das ilhas, né? Que é o peão de H2. E aqui as pretas ganham aí tranquilamente. Foi só alguns exemplos aí que eu passei para vocês sobre estratégia, estrutura de peões, tática, algumas coisinhas aí para iniciante que são muito importantes. Eu acredito que com essas dicas que eu passei aqui para vocês, com o nome dos livros aí que eu vou deixar um cronograma de estudo aí para vocês também, tá? Por todo o apoio que vocês estão dando no canal. Não se esqueça, se eu estiver ajudando você de alguma maneira, deixa só o like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você receber muito mais dica aqui. Você tá vendo aí que o canal tá sendo bem atencioso com todo mundo aí, tanto os iniciantes, tanto o nível básico, tanto o nível intermediário. E eu tento sempre deixar o layout o mais bonitinho aí possível para vocês, para ficar uma coisa bem agradável aí, tanto na parte que vocês estão vendo aí o layout, né, como também na parte do conteúdo, eu explicando aqui de forma o mais claro e mais didática aí possível para todos vocês, tá bom? Então, primeiramente agradeço aí os membros que estão chegando aí no canal. Se você não é membro ainda, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. E já tem conteúdo lá para o membro sobre sacrifício posicional de qualidade. Esses temas aqui que eu passei no vídeo de hoje são coisas bem básicas, tá? Lá no membro, eu vou passar essas coisas muito mais aprofundadas, tá? Tema a tema, tópico por tópico, e também passar coisas relacionadas a meio jogo. Sacrifício posicional de qualidade, como criar ataques ao roque, sacrifício de bispos no roque, estrutura de peão 4-2-3-3, ataque da minoria, sacrifício de peão com bloqueio central, ataques com roques em flancos opostos. Olha o tanto de coisa que tem, fora as aberturas. Isso que eu nem toquei nas aberturas nesse vídeo, porque não é necessário, tá? No começo, quando a gente está aprendendo, a coisa mais importante aí, na minha opinião, é dominar essas coisas que eu trouxe nesse vídeo para você.
para vocês, no caso, né? Foi assim que eu consegui a minha evolução no xadrez. Foi uma explosão, assim. Eu consegui ter um cronograma de estudo, eu me organizei e aí sim eu comecei a ter acesso a bons materiais e um cronograma, né? Eu não estava estudando coisas aleatórias. Cada dia eu estudava uma coisinha diferente, tá? E lembra sempre disso, uma dica extra e um bônus para vocês. Todo dia, quando vocês forem estudar, antes do estudo, estuda aí pelo menos meia hora de tática. Ah, hoje eu vou estudar a final. Não importa. Meia hora antes de tática. Não tem um jogador de futebol, ele não aquece para jogar? A gente é jogador de xadrez, então a gente precisa aquecer o quê? O nosso cérebro, a nossa mente. Para aquecer, a gente faz tática, tá? Fora para não ficar ali preso só em uma coisa, né? A tática é a coisa mais importante aí para aquecer o nosso cérebro e para a gente ter uma visão bem rápida aí das coisas, né? Eu sei que vocês me elogiam bastante aí, pô, para você parece fácil jogando, tá rápido ali, calculou rápido. Não é cálculo, galera. É sempre padrão de pensamento, tá? Um passo a passo bem simples aí de eu seguir. Futuramente eu vou trazer um vídeo bem mais completo sobre esses elementos aí, que se chama Demecarla, um método aí que eu criei exclusivamente aí para os meus alunos, tá bom? E eu vou trazer aqui no canal só uma palhinha dele e vou deixar ele completo aí na área de membros para quem virar membro, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado. Senta o dedo no like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!